paz, boa noite. Quero dar graças a Deus pela presença de cada um. Realmente sinto temor e tremor em poder dividir aquilo que Deus colocou no coração. Entendam antes de qualquer coisa que o que está escrito nesse esboço não é apenas retórica, é a história de uma vida. É a história de vários erros cometidos, de perdição, como também foi de graça e de redenção. Você pode imaginar muitas coisas tolas que se pode fazer dentro dessa perspectiva de relacionamentos. Pode-se dizer que cometi uma série delas. E por muito pouco, por causa disto, não dei fim à vida com Deus, não dei fim a mim, não cometi suicídio, entrei em parafuso, perdi amizades e inverteram-se papéis, vítima do inimigo, fugi de Deus, só porque permiti que o meu coração fosse seduzido por aquilo que acreditava ser justo possuir. Mas enfim, então essa noite o que quero poder dividir com vocês e terminar nesse sábado à tarde é com certeza a história, as impressões e um caminho que Deus vem me tratando em si. Por que nós decidimos começar esse seminário? E por que nós queremos que outras edições dele ocorram? Porque nós temos percebido que tratar dessa temática tem sido uma necessidade. Até porque, se você for notar, e nós falaremos sobre isso, existem 1001 profetas, conselheiros amorosos, e o que você bem entender, você vai encontrar no seio da igreja moderna, falando sobre relacionamentos, sobre espera, sobre isso e sobre aquilo, e infelizmente, em boa parte das vezes, de uma forma equivocada, ajudando a perpetuar uma cultura cega e idólatra. Como foi que esse sermão veio ao meu coração? Na verdade, parte dele veio há uns 3 anos atrás. Eu havia terminado um relacionamento, na verdade fui traído, de uma forma suja, de uma forma pública. Estava em Fortaleza, sou de Fortaleza, e eu conduzi um movimento de missões, a Missão GAP. Esse movimento era muito bem quisto pelas igrejas, então pode-se dizer que era uma figura pública. E imaginem como foi para muitos me ver em uma situação como aquela, de vexame. Não vou entrar em detalhes, porque acho que amanhã nós temos mais condições e tempo até de falar sobre testemunho. Carla vai falar sobre o testemunho dela, é a esposa que Deus me deu. Eu me lembro que eu estava em pedaços. E eu falei ao meu coração: Deus, eu preciso de um tempo, não estou aguentando. Por muitas vezes saía caminhando pela praia de Iracema sem rumos, ouvia o inimigo dizendo: se você puder, para nesse bar. Para nesse bar. Pensei em assassinato. Acreditam? Pensei em assassinato. Eu vou ceifar a vida. Eu vou ceifar a vida dessa mulher e daquele sujeito. Da mesma forma como passei uns 5 minutos com um remédio tarja preta nas mãos, decidindo o que faria. Parece dramático, mas às vezes é o quadro de muitos corações que talvez estão me ouvindo e vivem uma história trágica. E vou te dizer o que aconteceu.
passei um tempo, não queria pregar, não queria absolutamente nada, mas eis que o líder da juventude das Assembleias de Deus em Fortaleza me telefonou e disse: nós precisamos organizar um seminário para 3.000 jovens da Assembleia de Deus sobre relacionamentos. E orando, o seu nome veio ao nosso coração. Eu falei: só pode ser comédia. Não, essa perseguição. Mas só que senti no coração: você vai. Falei: amém, Deus, irei. Comecei a me dedicar às Escrituras, comecei a me dedicar a entender esse conceito, e foi quando Deus me sentou. E a frase maior: nunca vou esquecer aquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu estava lendo Eu Disse Adeus ao Namoro, do Joshua Harris, e também Romance à Maneira de Deus, que na verdade é um livro, e enfim, e Deus me falou o seguinte: você está como está, porque o meu trono foi ocupado por alguém que não sou eu. O meu trono foi ocupado por sua angústia, por sua necessidade de ter alguém. O meu trono está vazio no seu coração. E foi quando veio essa mensagem. Contextualizando vocês, me permitam então começar. Amém? Espero não escandalizar ninguém, até porque as palavras que vou usar são bem rudes. Filipenses 1, verso 9 e 10. Veremos se nós temos tempo, são 8 horas, vamos ver se a gente consegue até, no máximo às 9h30, no máximo. Amém? Encontraram? Se eu não terminar essa noite, amanhã eu continuo, está bem? Diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, verso 9 e 10. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Queridos, a igreja em seu começo, basicamente pode-se dizer, foi fruto do sacrifício de Cristo. A igreja começa tímida, a igreja começa unicamente com o Cristo das Escrituras, e a partir dele você tem um aumento da igreja por meio dos apóstolos. Você tem uma igreja que vai aumentando a cada passo de expressão, de influência, até que você tem a igreja perfeitamente definida no primeiro século, a partir da morte de Cristo, da crucificação de Cristo. Então, aqueles homens que pregavam a fé eram homens que possuíam uma cruz de uma forma vívida em seus corações. Ocorre que a igreja caminha, a nossa igreja, a igreja em si, caminha a lentos passos e vai amadurecendo. A igreja primitiva alcança Samaria, alcança Judeia, alcança os confins da terra. Ocorre que no final dos tempos, escute isso, no final dos tempos nós veremos um caminho oposto. Se antes a igreja começa tímida com Cristo e aumento de expressão, no final dos tempos será justamente o oposto. A igreja vai se perdendo, porque as Escrituras dizem: o coração de muitos vai esfriar, haverá apostasia. Joio e trigo estarão lutando dentro da própria igreja, e nós testemunhamos isso, joio e trigo andando lado a lado, mundanização da igreja, influência dos valores e das mentalidades seculares dentro da igreja, e isso vai criar um conflito tal, que até aqueles que se sentem justos e que são justos se sentirão constrangidos. Essa luta vai levar um tempo considerável, até que o próprio Cristo vai voltar, e o próprio Cristo vai dividir joio de trigo. Por que estou dizendo isso?
no fim dos tempos, disse Paulo a Timóteo, os homens serão mais amantes de si próprios do que amantes de Deus. E por causa disto, vão viver em função do seguinte raciocínio: até o próprio Deus deve me dar aquilo que espero. Nós testemunhamos nessa lógica de relacionamentos um ídolo que tem sido levantado no coração de muitos. Ezequiel 14 vai dizer que Israel havia derrubado os ídolos físicos concretos, mas levantou em seu coração ídolos que dividiam o trono de Deus, o trono dele no coração. E relacionamentos, essa temática em si, tem sido o ídolo moderno da juventude brasileira. Muitos estão se curvando à necessidade de não estar sós, amaldiçoando o estar só, como se as Escrituras não tratassem o estar só como uma dádiva, como um tempo precioso para que você amadureça. E nas nossas próprias igrejas há falsos profetas, esses falsos conselheiros dizendo a vocês que para as mulheres estão dizendo que vocês são princesas, que você pode esperar em Deus, que se você esperar em Deus, Deus vai te dar. Negativo. Não existe base nas Escrituras para Deus responder a você por causa da sua fidelidade. As Escrituras dizem que um servo, ainda que sendo fiel, não pode pedir que o seu mestre lhe sirva. Esse é um discurso moderno que tem sido pregado nas nossas igrejas. Então vou esperar em Deus. Sabe o que significa esperar em Deus, queridos? É andar junto dele pela vida. Porque Deus vai te dar discernimento para perceber aquilo que é verdade, aquilo que é ilusão. E nós estamos vivendo uma época que tem colocado nos lábios de Cristo um discurso do inimigo, um discurso de Lúcifer: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que quero dizer, queridos, essa noite é que nós estamos vivendo uma época e relacionamentos têm sido um motivo para muitos de vocês estarem desviados de Cristo. O que Deus me colocou muito sério para dizer essa noite é que muitos talvez de vocês que estão me ouvindo estão em pecado, porque o trono de Deus não está mais ocupado, o trono de Deus está vazio, e você faz o que você acha que precisa, você entra em relacionamentos de julgo desigual para começo de conversa. Nós temos flexibilizado a ética para que Deus esteja falando ao nosso coração. Talvez você esteja até se frustrando, mas não seria romance à maneira de Deus a sua exposição? Então, mas o problema é que nós estamos vivendo só romance à maneira de Deus, nunca foi. Porque quando nós começamos a falar que romance, que relacionamentos existem dentro da perspectiva de Deus, quer dizer que no meu coração até a busca por um marido ou por uma mulher tem um lugar adequado, nunca o trono de Deus. Me deixe falar uma história, me deixe dividir com vocês uma história. Deus me ajude. Imagine uma mulher, escute isso, por favor. Imagine uma mulher que sempre sonhou em encontrar o homem de sua vida. Imagine que esta mulher encontrou aquele homem que pensara ser o seu aguardado, o amado da sua alma. De repente, aquilo que tanto tinha sonhado e planejado acontece. A igreja tem inúmeros rostos queridos, a noite é fresca e a música suave de um quarteto de cordas enche o ambiente. A mulher caminha em direção ao homem de seus sonhos, a alegria lhe domina. Este era o momento pelo qual tanto tinha aguardado. Ele segura sua mão carinhosamente e ambos se viram para o altar. Mas no momento em que o celebrante começa a conduzir os dois nos votos matrimoniais, acontece o impensável. Uma estranha sai do seu lugar, do meio da congregação, caminha em silêncio para o altar e toma a outra mão do noivo. Uma outra se aproxima e fica ao lado da primeira, e depois outra também faz o mesmo. Logo, uma corrente de 6 mulheres se coloca ao lado do homem enquanto faz os seus votos. A mulher sente um tremor nos lábios enquanto as lágrimas lhe escorrem no rosto. O que está
O que está acontecendo? Ela sussurra. Perdoe-me, ele diz, olhando para o lado. Quem são essas mulheres? O que está acontecendo? Ela então perdeu o fôlego. São mulheres do meu passado. Querida, disse o homem, essas mulheres não significam mais nada para mim, mas eu dei uma parte do meu coração para cada uma delas. Mas eu pensei que o seu coração fosse só meu, disse a mulher. E é mesmo, ele implorou. Tudo que sobrou é seu. Pergunta: quantos ou quantas se juntarão ao seu lado no dia do seu casamento? Quantas vezes você deu seu coração em relacionamentos vazios? Quantas vezes a única coisa que você queria era não estar só? Quantas vezes você perdeu seu tempo? Quantas vezes você flexibilizou valores só para não continuar como está? Deixe-me te dizer uma coisa: você está em pecado. Você traiu a Deus. Por que relacionamentos se tornaram a tônica das nossas vidas? Por que existe essa febre? De onde é que veio essa frenética busca por se encontrar no outro? O que há por trás disto? A busca por algo que perdemos e nós não sabemos dizer bem o que é? Ou será isto reflexo de uma perda maior e essencial? Há tanta angústia em nós por descobrir o amor que quase nós passamos a lhe odiar. Tem tantos que procuram e acumulam frustrações e angústias que quase estão odiando a ideia de amor. A ideia de relacionamento vira uma tragédia. Nós estamos, na verdade, separados do encontro com o amor por causa da própria angústia, por causa da própria força, por causa da própria motivação com a qual nós buscamos. O que nós testemunhamos na igreja é um sinal de decadência, um sinal de que Deus não está no seu trono. E quando isso ocorre, quando nós não temos mais referência, quando não partimos mais dele, acontece o que está escrito em Romanos 1, observe bem. Paulo vai dizer que os homens sabem que há Deus, há homens que sabem que há Deus, mas vivem em um contexto como se isso não fosse verdade. Sabe o que Paulo diz que acontece? Paulo diz que, por causa da atitude destes homens, Deus os entrega às suas próprias paixões. Então, quando entro em dadas igrejas e percebo o pandemônio, o inferno, a balbúrdia de vários relacionamentos, mais sujos do que os do mundo, quando encontro na igreja aquela necessidade de usar um ao outro apenas para não estar só, movidos apenas por um desejo pelo corpo, quando percebo e sei que me escutando nesta noite, aqueles que têm feito sexo sem qualquer temor de Deus, que se relaciona com julgo desigual e começa a achar uma explicação. O que nós estamos testemunhando na nossa igreja, o que nós estamos percebendo é, na verdade, sinal da ira do próprio Deus. Quando você é deixado só. Por quê? Porque você continua impondo a sua própria vontade. Entende isso, querido? Então, mas eu achei que Deus deseja o nosso bem. Sim, Deus deseja o nosso bem, mas que isto não sacrifique os valores eternos, porque você acaba caindo no erro de Esaú. O que foi que Esaú fez? Esaú exagera de tal forma a sua própria necessidade, Esaú exagera de tal forma aquela sua ânsia, que as lentilhas se tornam um símbolo do desprezo de coisas que são eternas. Aquele homem não conseguiu discernir o que estava em jogo, e então abre mão. E é o que muitos acabam fazendo quando nós pensamos em relacionamentos. Entenda, quando as escrituras dizem que porque dele e por ele são todas as coisas, é que também a palavra vai nos afirmar que nele nós nos movemos e nele nos existimos. Todas as coisas dependem dele. Mas nós temos dentro da igreja uma mentalidade que denuncia a falta de fundamento bíblico da nossa juventude. E então nós começamos com aquela frescura de eu escolhi esperar.
o seu valor? Tem. Mas eu quero te colocar uma coisa que me deixou muito assustado. Existe uma indústria, pastores que estejam me ouvindo, pastora, existe uma indústria que tem aproveitado da necessidade que existe na igreja evangélica por romance. Observe bem, nós temos aqueles casais ideais no YouTube, mostra as cenas dos votos, e nós ficamos apaixonados. Oh, também quero isso. E você não percebe que existe uma cena sendo definida e construída para ajudar você. Não, espere, porque Deus... E o que se torna problemático é o movimento em si? Não. Mas é a mecânica que está defendendo, colocando ainda mais você bem distante do verdadeiro e real problema a ser definido. É que ou Deus está no seu trono e as coisas são acrescentadas, ou você busca o reino e as outras coisas são acrescentadas, ou você, tal como Esaú, negocia por causa das suas necessidades aquilo que você acha melhor. Vocês estão me entendendo? Quando nós não discernimos estas coisas, nós ficamos inflamados então pela paixão. As Escrituras dizem: fujam das paixões. Mas o que nós fazemos? Na igreja nós as abraçamos. Homem novo na igreja. Amém. Será? Será que é o varão? Mulher nova na igreja. É uma comédia, mas é a história das nossas vidas. Desejo, ao terminar essa mensagem, que exista mais tristeza e luto em nosso meio do que alegria. Muito mais. Nós vivemos então o jugo da paixão, e a paixão enxerga corpos, não almas. Me deixa abrir um parêntese imediatamente. Observe. Nós temos uma crise, e acredito que amanhã eu vou poder falar mais sobre a crise do masculino na igreja. Por que não há homens na igreja? Quero falar sobre isso amanhã. Mulheres, amém? Por que não há homens na igreja? Porque escuto isso e me sinto aflito. E também esse complexo de Fiona que muitas mulheres na igreja possuem. Amanhã, eu acredito, eu falo a vocês o que é o complexo de Fiona. O que ocorre, queridos, é que sob o jugo da paixão, aqueles sonhos de romance tendem a acabar em amargura, remorso, em arrependimento. Quantas vezes eu não entrei em relacionamentos porque enxerguei um sinal de Deus onde não havia? Porque quando você deseja o pecado, quando você está servindo aos ídolos do teu coração, quando você quer, você maquina e você próprio acredita na tua ilusão, você próprio acredita na tua mentira, e você procura se justificar, porque o pecado está de tal forma se apoderando de ti, que até os teus raciocínios estão sendo distorcidos, e você vai perdendo cada vez mais, você vai caindo limite após limite, até que o pecado dominou você e você não sente mais nada. Nós temos então decepções que começam a nos moldar, e muitos, eu tenho escutado tantos relatos na igreja de frustrações. Me traiu aquela mulher, puxa, aquela mulher ali caiu com tantos homens, ou aquele homem ali caiu com tantas mulheres, e você tem um ciclo terrível. Vocês sabem do que estou falando, sem falar ciúmes, inveja, sexo. Nós dizemos que não, mas existe, sim ou não? E nós não estamos aflitos com isso, nós não estamos orando por isso,
Nós queremos que Deus nos encontre alguém. Sabe o que foi que aprendi? Sabe por quê? Porque Deus de repente veio me colocar uma mulher como Carla. Não foi porque, não é porque tinha aquela ali. Até deixa eu começar a falar uma coisa que acho que é dúvida de alguns. Afinal, Deus escolhe ou não escolhe aquele com quem você vai ficar? Ouviram essa pergunta? Sim e não. Porque sim, depende da intenção dele. Se houver um desígnio maior envolvido na história de duas pessoas que se encontram para servi-lo, Deus coloca as peças no caminho do outro. Mas, em boa parte das vezes, o que Deus faz vai te dar discernimento, vai te dar inteligência e vai te amadurecer para que você próprio saiba, primeiro, qual o significado bíblico de encontrar um homem e uma mulher. Nós veremos que estruturas preciso, o que estou procurando, que valores são essenciais. Então você vai discernir, mas qual o problema? Eu me lembro que quando eu estava com uns 16, 17, quando eu entrava em uma igreja, e mesmo quando ia pregar, eu ligava o meu sonar. Eu entrava na igreja mais ou menos desse jeito. Tut, tut. Escolhida, será que você está nesta noite? Ficava, ó. Como me relacionava com mulheres? Eu definia e dividia as mulheres entre aquelas com quem eu poderia vir a me relacionar e aquelas com quem jamais me relacionaria. Mulher era coisa. Eu era pregador, líder de movimento de missões, dentro da igreja, levantando a mão para adorar. Até que o Espírito Santo me disse uma coisa que rasgou meu coração: você é um sedutor. Eu falei, não, que história, isso é coisa do inimigo. Mas Deus foi rasgando meu coração e disse, você é um sedutor, arrependa-se, você está jogando. E quantas vezes fiz isso? Até hoje tem uma mulher que me odeia, e eu nunca consegui pedir perdão, porque ela não consegue me tolerar a menos de 100 metros dela. Erros que nós cometemos, vai-se um rastro. Me diz uma coisa, tem uma frase de Francisco de Assis que diz, se algo rouba a paz do meu coração, é porque ocupou o lugar de Deus. Onde é que você diz que existe uma cultura de ídolos em relação a essa temática de encontrar alguém? O que é um ídolo do coração? São estruturas que dividem o trono com Deus, que impedem o domínio de Deus. Por quê? Biblicamente falando, o que as Escrituras dizem é que a santificação é um amoldar de Cristo em mim por meio do seu Espírito. Então ele vai dominando cada parte de mim. Quando eu levanto um ídolo no coração, eu começo a me curvar, não mais ao Deus das Escrituras, mas àquilo que eu desejo. E em Romanos, Paulo diz, vocês não sabem, aquilo a que vocês se submetem como escravos, vocês disto se tornaram servos. Então você tem, nós falaremos um pouco mais disso, você tem relacionamentos em que terminou, deu errado, não, mas Deus vai me dar outro, e continua com igual mentalidade, continua com os iguais erros, acreditando que não, Deus vai me dar, porque Deus vai me dar, e continua fazendo, nunca está errado, nunca está errada, continua de relacionamento em relacionamento. E vocês até acham, acho que vocês sabem de figuras que são desse jeito, vivem em ciclos. Eu até costumo dizer que isso não é como que é o nome daquela sorveteria que nós gostamos, hein? São Paulo. Não é São Paulo não, meu irmão. Tu chega na São Paulo e diz assim, deixa eu provar isso aqui. Aí, gostei não. Aí descarta. Deixa eu provar isso aqui. Também não. Esse aqui é com que eu vou ficar. Na igreja parece que funciona mais ou menos dentro dessa perspectiva. Você sai provando. Gostei não. Aí depois sai dizendo, não era de Deus, tenha vergonha nessa sua cara. Tome vergonha. E deixa eu falar uma coisa aos homens. Nós temos mulheres muito ávidas na igreja, que se
Só Deus para ajudar. Mas também tem homens que são lobos. E é isso que também me preocupa, o silêncio dos homens. Todas as segundas eu tenho um grupo de homens que se encontram comigo lá em casa para a gente debater. Sérvulo, Diego, Miguel, Daniel. E eu estava falando, Felipe, e eu estava falando o seguinte, que tem um monte, Joey também, tem um monte de lobo na igreja, sim ou não? Tem, e os homens sabem quem são, e você é um covarde, porque você deixa. A crise ética e moral dos homens dentro da igreja é que, até nisso, as escrituras colocam, se eu pudesse ter tempo, umas 3 horas para expor sobre masculinidade à luz das escrituras, você vai perceber que uma das funções que Deus outorga ao homem é cuidado da mulher, independente se é a esposa dele ou não. Quer dizer, eu já estava falando com os meninos, eu espero que eles estejam fazendo isso. Quando encontrar um lobo, chega junto do infeliz e pergunta, qual que é a tua? Qual que é a tua? Ô porqueira. Tu vai fazer o quê? Tô te manjando, meu compadre. Esse teu papo aí não vai rolar não, eu vou te entregar para o pastor. Meu irmão, a gente sabe, tem homem dentro da igreja que é um infeliz, vindo do inferno, coração não crucificado, e vocês tolamente dão ouvidos, porque também tem homem canalha dentro da igreja, porque tem mulher para escutar o que ele tem a dizer. Crie vergonha também. E ele fala o que bem entende. Então nós como homens precisamos ter postura nesse aspecto. Deixa eu ir falando sobre o que nós temos aprendido. Irmãos, eu vou enxugar, porque eu fiz uma palestra de 20 páginas. Já sei que a Priscila está aqui. Mas eu vou falando aquilo que vier ao coração e depois eu quero abrir para algum tipo de questão e pergunta, porque se você achar que eu deixei alguma coisa passar, você pode me indagar. Eu vou deixar muita coisa nas mãos da minha esposa, porque eu sei que ela consegue ser mais objetiva e sintética do que eu. Está bem? Vocês vão ver que amanhã ela consegue organizar as coisas direitinho, não é? Mas amanhã eu continuo, Deus assim me ajude. Vocês estão entendendo? Eu não vim dar uma fórmula a vocês. Eu vim falar do que nós estamos fazendo. Nós, observe, espaços vazios em nossa alma. O que é que eu aprendi? Muitos estão pedindo que Deus seja o seu pastor, mas esquecem que o pastoreio de Deus depende do senhorio dele. Quem é pastoreado por Cristo? Aquele que está sob o senhorio dele. Ou seja, se o teu coração está angustiado e faz apenas aquilo que tu deseja, quando se fala em encontrar um homem ou quando se fala em encontrar uma mulher, você não pode pensar que se não jogar com as regras de Deus, Deus mesmo assim vai fazer alguma coisa. Ele não vai. Jogue com as regras. Aprenda essa perspectiva. Eu ia falar, vou só pincelar. Tem um sociólogo, a Zygmunt Bauman. O Bauman fala, tem um livro interessantíssimo, Amor Líquido. O Bauman faz uma análise das relações dentro da sociedade pós-moderna, que são relações frouxas. Você percebe que relacionamento é uma coisa que no mundo inteiro é uma angústia, é uma febre. E a igreja, porque não muda a sua perspectiva e mentalidade, porque não se deleita em Deus, porque nós veremos que aquilo que nós estamos fazendo nessa ânsia por encontrar alguém, é na verdade uma ruptura com o primeiro mandamento, quando as escrituras dizem que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O que nós estamos fazendo é trair o primeiro mandamento. Nós estamos traindo o primeiro mandamento, queridos. Sempre falta-nos essa base, falta-nos essa perspectiva, porque nós não mudamos a nossa mente, porque nós não enxergamos as coisas a partir da lógica devida, e nós veremos, nós estamos então influenciados até pelo próprio mundo. Então na igreja você tem uma coisa interessante, cada vez mais eu encontro relacionamento de julgo desigual dentro da igreja, cada vez mais eu encontro, e eu vou te dizer qual era.
Vocês sabem, ouviram falar, no Novo Testamento tem 3 ocorrências para aquilo que é considerado o erro de Balaão, o caminho de Balaão e o pecado de Balaão. Já ouviram falar de Balaão? O que foi que ele ensinou o que ele ensinou aos moabitas a fazer? Como desviar Israel? Sabe qual foi o conselho que ele deu? Ele disse assim: infiltre mulheres no arraial dos israelitas, e quando eles começarem a se relacionar com essas mulheres, eles vão se curvar aos deuses delas. Está escrito: julgo desigual não. Não, mas não! Mas isso é moralismo? Não, querido. Isso é preservar o seu coração. Não, não vai ter sexo. Mentira. É só questão de tempo para você cair. Por quê? Por que é só questão de tempo? E é uma coisa que acho injusto, quando alguém da igreja começa a se relacionar com alguém de fora, e acha ruim aquele que desejar. Está escrito, ponto final, pode me definir como fundamentalista, o que você desejar, não tem um problema. Palavra, fechou, acabou. Existe um porquê. Eu até posso, se você ficou ofendido, de repente até podemos conversar e eu te mostro por que isso está escrito assim. Mas eu acho injusto, por exemplo, quando alguém diz: não vai ter sexo não. É injusto com aquele que não tem esse mesmo costume que você. Mas cedo ou tarde, a convivência. Porque, queridos, nós vamos saber. Quem está se relacionando aqui, por favor, levanta as mãos. Quem tem casado, ou está noivo, ou está namorando, levanta a mão. Vocês sabem que dentro de um relacionamento, homem e mulher, que estão fiéis a Cristo, vou nem falar dentro da igreja, que estão fiéis a Cristo, o negócio é difícil. Sim ou não? Não, nada me acontece. Não. Que história? Acontece. Acontece, nós sabemos. Imagina quando há mistura. À medida que a intimidade começar, que os dois forem se identificando um com o outro, é só questão de tempo, porque você não pode dissociar a alma que ama do corpo que deseja. Nós temos então algumas coisas. Vocês estão entendendo até o momento? Só fazendo a introdução. Eu estou não muito preocupado com isso, por quê? Porque, se vocês me permitem, se vocês até acharem uma ideia, existirão outras edições do Romance à Maneira de Deus, só que aprofundando pontos. O que vocês acham? Porque eu estou fazendo só uma introdução, é um preâmbulo, por isso que eu estou sossegado, só introduzindo, está bem? Então não fique aborrecido. O que é que nós vamos perceber? E eu vou usar de novo o Zygmunt Bauman para falar sobre essa fluidez dos relacionamentos na igreja. Então você vai ver que fulana namorou com Beltrano, que namorou com Cicrana, que já voltou com a fulana. E tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Quando se quer encerrar uma discussão, mas é de Deus, foi Deus que me falou. Qual Deus? De qual Deus nós estamos falando? Do Deus do teu ego? Porque um Deus que sempre está de acordo com o que você quer, querido, querida, não é o Deus Jeová, aquele que tem a verdade, a soberania, aquele que prostra e te cala. Um Deus que está sempre te beneficiando da forma como você acha, é o teu próprio coração. Você está se curvando a si mesmo. E não sabe. Esse é um dos problemas. Em Hebreus, quando vai falar sobre esse ensino de Balaão, que é a de misturar-se com as coisas do mundo, de ter perspectivas do mundo, qual é o problema? O Pedro vai dizer, aliás, ele diz o seguinte: vocês não notam? O cão está voltando ao seu vômito. Olha o que Pedro está falando. Por causa da mistura, por causa que não há essa perspectiva mudada, Pedro vai dizer, estão voltando a um estado pior do que antes. Por quê? Porque aquele que estava no mundo, ele sabe que precisa se arrepender, mas o que está na igreja, muitas vezes ele não se arrepende, só porque está na igreja. E ele então se torna aquilo que Cristo diz, 2 vezes mais filho do inferno do que o que está de fora. Nós temos 5 coisas que é importante falar. O Bauman fala que essa fluidez dos relacionamentos nos mostra que, diante desse contexto, então, temos 5 pressupostos.
O primeiro, o amor não possui ancestralidade. Quer dizer que o amor não pode ser dominado nos seus pressupostos em si. Tem aqueles que imaginam que há a arte do amor e eu domino. Não existe isso. Sempre que você começa um relacionamento, você acha, não, eu preciso, olha o argumento que escuto, não, eu preciso ter alguns relacionamentos antes de me casar, para eu estar amadurecido quando isso acontecer. Isso é uma falácia, querido. Todo relacionamento, quando você termina um e começa outro, resetou. Resete, ó. E qual é a tendência? A tendência é que você mais repita erros e maus costumes e aprenda mais maus costumes do que propriamente levar virtudes e acertos para o seu próximo relacionamento. O amor não possui ancestralidade. 2. Nós temos a vulgarização do termo amor. E então começa a se defender o quê? Eu termino um relacionamento, Deus vai me dar outro. E então continua. E aquele relacionamento não deu, porque também não era de Deus, e continua. E continua, e continua, e continua. Qual é o princípio defendido? O que é que está no seu coração escondido? Terceira coisa, relacionamentos são uma construção. E amor é uma escolha. Isso quer dizer tempo. Quando me casei com Carla, nós meio que estávamos cheios de nós mesmos, cheios de si, né? A Carla já ministrava para mulheres há 5 anos, mais ou menos. Era isso? Menos? 3 anos. Eu, líder de movimento, estava com 30 anos, homem maduro. Eu pensei comigo, não vai ter problema nenhum nesse casamento. 2 pessoas esclarecidas, 2 pessoas versadas na teologia, 2 pessoas alinhadas. Meu querido, fight! Crise de fusão, ó. 2 diferentes aprendendo a ser um só. Divide isso com quem não tem os mesmos valores que você. Porque você acha que no namoro sabe o que é intimidade. Você não sabe o que é intimidade não, querido. Você não sabe o que é intimidade. Intimidade sabe quem é realmente casado. E você começa a ver o que há de pior no outro. E aquilo que mais te aborrece no namoro eleva a potência a 10 no casamento. Tem alguém casado aqui? Levanta a mão os casados. Eu estou mentindo? Não. Ah, meu Deus do céu, então eu não quero me casar não. Não é isso, querido. É uma dádiva. Mas eu quero que você entenda que existem conflitos, existem coisas que acontecem. Amor é uma construção. Todos os dias eu preciso me dedicar a Carla. Porque tem coisas que ela faz que, sinceramente, eu preciso respirar fundo. Mas o oposto também acontece. Tem coisas que eu sei que faço, porque eu sou teimoso. Eu tenho um problema com ira ainda. Eu me lembro que a primeira vez que ela viu uma explosão minha, ela ficou assustadíssima. Nunca tinha percebido, nunca viu. Por quê? Porque a gente mal namorou, né? Porque a gente em 8 meses a gente se conheceu, a gente noivou e namorou e casou. Mas a verdade é que, sabe, aquele homem romântico citando Fernando Pessoa, de repente vira a fera. E minha mãe não aceitava mais devolução. O que eu quero dizer, amor é uma construção. Se você tem um relacionamento, isso dá pano para muita manga, querido. Porque se você tem um relacionamento e você não está dedicado integralmente a isso, você está cometendo um erro. Você está pela metade. É por isso que estou te dizendo, hoje eu defendo uma coisa que vocês vão odiar. Vocês vão me odiar por isso. Não namore. Está repreendido em nome de Cristo Jesus. Satanás falando na boca desse infeliz. Eu sei. Não namore. Irmão Bruno, aí não está enfraquecendo a amizade. Deixa eu te falar. Por que hoje eu defendo isso? Se você vai entrar em um relacionamento com uma mulher, homem,
Homens, observem, escuta aqui os homens. Se você vai entrar em um relacionamento com uma mulher, se você vai inquietar o coração dela, se você vai acordar o amor nela, que seja para levá-la ao altar. Então tem os meninos de 18 anos, vou namorar. Meu filho, tu não tem nem estrutura, indivíduo, ainda. Tu não aprendeu nem a ser homem, macho. Tu já quer, tu quer me dizer que tu sabe como se pastoreia o coração de uma mulher? Tem umas meninas que ainda tem saudade da Barbie e quer começar relacionamento. Não faça. Não comece. Quando comecei meu relacionamento com Carla, eu me lembro que ela já muito objetiva, organizando as coisas, inteligente, já dando a volta dela. Eu me lembro que no segundo encontro nosso, eu sentei com ela e falei o seguinte, sentado no sofá da casa da mãe dela, eu falei, eu quero que você saiba que eu não estou procurando uma namorada, eu não tenho tempo para isso, estou procurando a minha esposa. Ou seja, se está com medo ou pensando em sair do barco, a hora é agora, porque se ficar, vai ser minha esposa. E Irmãos, tem tanta coisa que eu queria falar com vocês, mas eu tenho que partir para algumas coisas. Quando se trata de... Eu só estou na página 5, falta mais 15. Eu sabia que isso ia acontecer. Deus. Quando se trata de amor, possessividade, poder, fusão e desencanto são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Olha o que acontece. Escuta aqui. O que quero deixar claro a vocês? Até para a forma como nós nos relacionamos, existe um fundamento: Cristo. Deus é o fundamento, é o princípio. Porque, de outro modo, você é a própria referência, e então os valores e as decisões são baseadas em você. E as Escrituras dizem que o coração é enganoso. Quantas e quantos de vocês já não se enganaram com as escolhas que fizeram amorosas? Levanta a mão quem nunca foi frustrado amorosamente nessa igreja. Tem alguém que nunca sentiu uma frustração de amor só para eu bater uma foto tua e estar lá em casa? Alguém não? Mas como nós queremos... Deixa eu ver se eu desço um pouco para conversar com vocês daí. O fato é que o nosso coração deseja tanto que nós refletimos a nossa vontade. Eu vou adiantar a síndrome, o complexo de Fiona. Observe o que Fiona faz. Eu vou só usar isso para te ilustrar. Fiona é Shrek, não é? Todo homem é um Shrek, toda mulher na igreja vive o complexo de Fiona, até ela entender a verdade bíblica. Como é que é isso? Fiona é uma mulher que está no alto da sua torre, como muitas, acredito, estão, esperando aquele santo, aquele homem. Fiona igualmente está esperando um príncipe. Por quê? Porque Fiona disse que é uma princesa. Nada mais natural que aguardar um homem de igual naipe. Mas eis quem surge: um ogro. E diz: você não é aquilo que estava esperando. Só que no decorrer da história, à medida que Fiona vai permitindo que aqueles valores, aquele paradigma de princesa caia por terra, ela própria vai tendo que se admitir como ogra. O que é o ser ogro dentro da perspectiva que defendo? É a natureza de pecado. Se você, mulher, é alguém que se acha princesa, você nunca vai saber o que é ser mulher ajudadora na realidade. Você nunca vai saber o que é se envolver com as dificuldades e angústias do seu marido.
Você vai ficar escandalizada quando ele não servir o que você acha que tem que ser. É isso que quero falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Por quê? Porque você está cheio de si, então você quer que o outro te sirva, e o outro é uma peça do teu tabuleiro que você move a seu bel prazer. E quando ele não faz o que você acha que deve, quando ele não faz, eu estou falando agora de homem e mulher, quando ele não é quem você acreditou que ele tinha que ser, quando ele não é aquilo que você idealizou, você o despreza. Ele não está me servindo, não é de Deus. A realidade bíblica do casamento mostra 2 pecadores que se percebem. Fiona não é princesa, é uma ogra também. E Shrek precisa se humanizar, porque todo homem começa com a síndrome do Shrek. Meu pântano, minhas coisas, não meta, não se meta, não se meta. Mando-lhe a mão se intrometer na minha vida. Todo homem tem esse complexo de Shrek. Todo homem. Quando nós estávamos planejando a questão do casamento, por exemplo, eu me lembro que os fornecedores do casamento ficavam horrorizados com ela, porque era ligeiro, é isso. Aí eu me lembro que uma vez, amor, posso contar, né? Tá bom. Vai que erra, a mulher atira com as 2 mãos, mano. Eu me lembro que nós fomos escolher o bolo. Algumas mulheres, segundo a fornecedora, passavam de 3 horas para escolher o bolo. A Carla escolheu em 10 minutos. Aí a fornecedora, eu nunca me esqueço, amor, a cara que aquela senhora fez para ti. Ela fez assim, ó. Ela é rápida, né? O que eu estou querendo dizer? É que Carla começou a escolher as coisas do casamento, porque nesse momento é a mulher que manda mesmo. Mas eu disse, não, da minha roupa cuido eu. Porque o Shrek tem que falar alto. Compramos apartamento, vamos mobiliar. Vou comprar isso, uma xícara rosa. Eu digo, rosa não. Tem só um lugar que é mais a minha cara, o escritório. Meus livros, meu espaço. Relacionamento, entenda, nós vivemos na igreja uma ideia vulgar de relacionamentos, em que nós usamos uns aos outros, para ser o personagem que nós criamos. E enquanto você estiver vivendo na mentira, você jamais vai saber o que é amor. Você ainda está vivendo a caricatura da paixão. Desejo e amor vivem sob tensão. Qualquer um que entrar em um relacionamento vai saber, você vai ser tentado ao sexo. O sexo, queridos, é uma bênção, é uma dádiva. Mas o sexo é consequência. Consequência do quê? O meu amor por minha esposa é tal que as palavras, os gestos, os atos não bastam. Eu preciso ser um só com ela. Eu preciso dormir ao lado dela todos os dias. Eu preciso disso, porque o meu amor não cabe em mim, então se externa em um ato de carinho extremo. Quando você não considera o lugar correto do sexo, ele se torna um senhor. O sexo é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Porque, olha o que acontece com o homem. Todas as vezes, lembram de Amnon e Tamar? O homem é movido por desejo, sede, e ele vai procurar. E todo homem testa. Todo homem testa, não tem um santo. E deixa eu abrir um parênteses, porque como é do meu gênio alfinetar, Daniel, então eu vou alfinetar. Amnon e Tamar é uma história, filhos de Davi, e Amnon, ele seduz a própria irmã e consuma um ato, e depois que ele consuma, que ele tem a saciedade do desejo dele, ele joga a irmã do lado, ele despreza a irmã. E todo homem, ele tem esse lado, quando ele é movido só pelo desejo. Por isso, mulheres, eu não estou dizendo, é tipo aquele cara, tipo aquela ideia de que a culpa então é das mulheres. Não. Mas se você entender o que acontece no corpo de um homem quando você começa a se vestir, por exemplo, indecorosamente, se você souber o que acontece na nossa mente quando você não consegue se respeitar, então quer dizer que eu vou colocar uma burca. Não é o que eu estou te dizendo. É para aprender a ser discreta e ter misericórdia com aqueles que estão à sua volta. Por quê? Meu irmão, eu já fui pregar, tu imagina a situação, eu já fui pregar em uma igreja, lógico, e tinha uma abençoada com uma abertura na perna aqui, e eu disse, desgraça pouco é besteira. Ela veio se sentar onde? Nas primeiras fileiras.
E eu pregando e Satanás, dá uma olhadinha. Meu amigo, foi tribulação. Tu fica assim, me protege, Senhor me protege, Senhor me protege, Senhor me protege, Senhor me protege. Porque a mente do homem, quando ela é capturada, ele fixa aquilo ali, e ele vai atrás daquilo ali. Por isso os limites têm que ser definidos. Quando um homem fixa um alvo, ele caça até ele conseguir o que ele quer. Nós todos vamos ter que aprender a manter essas coisas sob tensão. Deixa eu partir para algumas coisas aqui. Qual é o maior inimigo de um relacionamento? Eu acho que dá para ir a gente... Ainda vai dar 9 horas. Qual é o maior inimigo de um relacionamento? Estou correndo, tá? Mas acho que dá para entender qual é o teu da mensagem. Qual é o maior inimigo de um relacionamento? Vocês estão cansados, queridos? Ainda não, não é? Mentir é pecado. Cara, Priscila me persegue, velho. Priscila, mano. Não. Qual é o maior inimigo de um relacionamento? Escuta aqui. De acordo com as Escrituras, homem e mulher foram criados juntos. Um para a necessidade do outro. Se de um lado a mulher é formada de uma parte do homem, o homem passa a ter parte de si nesta mulher, não é? Então ambos precisam de mutualidade. Mas o que acontece? A entrada do pecado introduziu a fragmentação da unidade entre homem e mulher, de forma a existir uma luta entre os dois. As diferenças foram acentuadas, não é? Por quê? Porque a malícia é introduzida na história humana. O desejo desordenado que satisfaz a mim é introduzido na história humana. O pecado desvirtua. O sexo não é mais para o relacionamento de um homem com a mulher, é para o meu próprio prazer em si. Quer ver como Paulo vai falar isso? Paulo em Romanos 11, no Romanos 1, ele vai dizer que até as mulheres mudaram o senso natural das coisas, inflamando-se também. Alguns acham que ali Paulo está falando de lesbianismo. Ele não está falando de lesbianismo. Ele está dizendo que aquilo que outrora, o sexo que antes era para um marido e uma mulher, agora é procurado para o bel prazer dos homens. É um sexo casual. Malícia introduziu-se. Então, você vai perceber que por consequência vai ocorrer uma alienação no elo entre sexo e amor, dado o egoísmo decorrente da queda. Homem e mulher se apartam. Qual é a origem do machismo? O machismo tem origem por causa do pecado. Alguns pouco esclarecidos dizem, mas a Bíblia, as feministas, e eu vou preparar uma mensagem sobre feminismo evangélico, porque tem entrado na igreja, umas abençoadas com os pressupostos marxistas. Sem feminismo não haveria direito das mulheres. Você está redondamente equivocada, minha querida. Vá ler história. Mas enfim, esqueci. A origem do machismo. O homem perde a questão de cuidado com a mulher. Ele não tem mais. Então ele subjuga. O que ocorre quando o pecado entra? Qual é a primeira reação de Adão? A mulher que tu me deu. A culpada é a mulher e tu que me deu ela. Eu não. E deixa eu abrir mais um parênteses, mais uma alfinetada. Eu acho interessante dentro da igreja que quando o homem cai, foi um homem de Deus que caiu. Mas quando a mulher cai, é vagabunda. Como assim, produção? A quem foi que Deus pediu responsabilidade do pecado original? Do homem ou da mulher? Ele foi para cima. Então a mulher, não, tudo bem, tá vendo? Finalmente alguém disse que a mulher não tem culpa nenhuma. Teve sim. Paulo vai dizer que quem pecou primeiro foi a mulher. E o homem veio por consequência disso. Mas Deus vai mesmo assim para cima do homem, Miguel. Vai dizer, o que foi que você fez? O que foi que você fez? Responsabilidade. Vocês ouviram, tem um livro, eu recomendo para todos os homens. Alguém aqui já ouviu falar do livro O Silêncio de Adão? Só a pastora?
Alguém mais? Os homens? Nunca ninguém ouviu? Foi eu que te sugeri, não foi? Sabia. O Silêncio de Adão, de Larry Crabb, ele vai dizer o seguinte, que quando Eva cai, Adão não estava passeando pelo jardim, não. A Bíblia mostra que Adão estava do lado dela. Sabiam disso? O verbo, a palavra usada por Eva, tomou e deu, o verbo no hebraico vai deixar claro que existe uma presença com ela, Adão. Ou seja, o homem ouviu toda a sedução de Satanás, ele viu tudo acontecer e ficou calado. Então, o pecado entra nisso. Então nós precisamos entender o quê? Que o contexto de nosso relacionamento é o de um mundo caído e o de um conflito com o nosso inimigo íntimo. O segredo é perceber a nossa malignidade e a do outro. É onde entra as escrituras sagradas, entendeu? Então me deixa falar com você, por exemplo, sobre algo que eu acho essencial. O que nós acreditamos sobre Deus. Estou terminando, tá, irmãos? Vai dar 9 horas, eu vou pedir só 10 minutos mais ou menos, 15 minutos para a gente abrir para perguntas e amanhã eu termino, tá bom? O que nós acreditamos sobre Deus define muito do nosso relacionamento. Sabiam disso? Qual é o problema maior que a gente tem que observar? A natureza do pecado. Isso quer dizer que houve uma distorção da minha identidade como homem, da minha identidade como mulher. Existe um agravamento do sexo, uma diferenciação entre amor, enfim. Mas aquilo que nós acreditamos sobre Deus influencia a qualidade do nosso relacionamento. Em que sentido? Todas as vezes que nós nos relacionamos, nós partimos da seguinte postura: o que nós acreditamos que Deus tem a ver com isso? O que é que eu quero e por que eu quero? Então eu acho importante falar que o alicerce de um relacionamento tem que ser a palavra de Deus. Em que sentido? Vou fechar com esses 3 pontos e a gente abre para alguma pergunta se houver. Porque sexta-feira assim já começou tarde, né? Mas enfim. Relacionamentos alicerçados, na verdade, são inerentemente focados em Cristo. Quando você não tem referência no seu relacionamento, e é por isso que uma coisa importante é introduzir as Escrituras como fundamento para o seu relacionamento em si. Não quer dizer só o devocional, é você partir da perspectiva que a palavra tem a respeito do que é estar com alguém. Então, quando eu digo que o alicerce deve ser a palavra, é porque por meio da palavra nós entendemos qual é a perspectiva de Deus sobre aquilo. Uma segunda coisa é que a fonte do relacionamento deve ser o Evangelho. Ora, se a palavra me norteia e me define o que é necessário, o que eu estou procurando, o que eu preciso, me mostra quais são as mentalidades que eu necessito enquanto homem como mulher para ter alguém, o Evangelho é a fonte que vai me fornecer tal informação. E por último, o foco de um relacionamento deve ser sempre a glória de Deus. Vocês sabiam, tem um livro do John MacArthur com a esposa dele, O Significado do Casamento, não é um livro, Carla? O Significado do Casamento. Ele vai falar com muito mais propriedade do que eu sobre qual é o significado bíblico, quando as Escrituras dizem que o casamento é uma reflexão, é um reflexo, aliás, da própria relação da Trindade. O casamento tem que ser para a glória de Cristo. Então você quer entrar em um relacionamento só por entrar? Então, é aquele texto que diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, eu vou dar uma parada aqui, como já são 9 horas, a gente continua amanhã, Carla vai falar, às 2 horas a Carla começa, aí depois eu pego e a gente fecha. Vocês querem um tempo de bate-papo? Alguém quer ou vocês querem ir embora? Povo educado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou, por exemplo, quer que eu fale sobre alguma coisa que, assim, essa introdução, vão haver outros. Deixa eu falar aquilo que Deus colocou no meu coração, só para vocês entenderem por que a gente está fazendo isso. Meu desejo com a Carla é que a gente comece a trabalhar em uma série de seminários que depois vão se tornar em módulos que igrejas podem usar para ministrar aos seus jovens. Esse é o meu desejo.
Então ainda vou estudar muito, levantar boa bibliografia, organizar tudo e depois fazer assim uns três módulos, né? Introdução, meio e fim. Gente, é só uma ideia por enquanto, né? Mas assim, gente, puxa, Bruno, eu vim atrás de uma fórmula e você não falou nada sobre romance, Eu fiquei com muito medo de trazer essa mensagem, confesso. Por quê? Porque eu disse, Deus, eu vou deixar muita gente zangada. Porque eu vou falar mais de pecado do que propriamente eu vou falar do que talvez eles estão com dúvidas. Mas eu não consegui. Tem 2 dias que o Senhor que me importuna. A Carla viu o meu estado. E o que Ele me falou no coração é que o trono dele, no coração de muitos, está vazio. Por causa da mentalidade com a qual abraçam relacionamentos. Virou seu Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala para mim. Vou até aí, minha irmã. Chegando. Oi, boa noite. Eu sou a Sara. Eu gostaria de saber, assim, quando uma mulher cristã está se relacionando, não já assim, não namorando, mas começando a gostar, né, da pessoa, e a pessoa não é cristã. Aí como é que fica nesse sentido, pastor? A mulher vai procurar falar de Deus para aquela pessoa, ou vai buscar a Deus e pedir um discernimento e a sabedoria? De onde a gente começa? Muito obrigado por fazer essa pergunta. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês sobre isso. Aquele que cria, define a norma, de acordo? Porque existe lei. A lei reflete a moralidade de Deus. As Escrituras em si refletem a moralidade de Deus. A lei, segundo Paulo em Gálatas, existe para nos fazer perceber a malignidade do nosso coração e a nossa perfeita fragilidade diante de um Deus perfeito. Dito isso, Sara, quando as Escrituras, portanto, são definidas, ordem, e nós sabemos que sem ordem, um homem sem referências, alguém sem referências, não consegue definir o seu próprio mundo. Vou dar uma ilustração. A psicologia do desenvolvimento sempre diz que o infante, não é? O menino, a menina, quando estão aprendendo a desenvolver, a definir-se, quer na sexualidade, se tiver pedagogo ou psicólogo vai saber o que estou dizendo, não é? Se estiver falando tolice pode me corrigir, mas as diferenças entre homem e mulher vão ajudando na definição dos seus valores. Nossos valores iniciais são sempre fruto da nossa relação com os nossos pais, sim ou não? Quer você os rejeite, quer você os afirme, não é? O que quero dizer é que essa norma, essa ordem que muitos têm questionado, ela já vem de Deus, porque quando Deus cria, Ele define estruturas. O que é que isso tem a ver com a pergunta da Sara? Muita coisa. As Escrituras, desde o começo, dizem que Israel é uma nação santa. Não é santa por causa dela, deixa eu colocar isso bem claro. Os cristãos não são melhores do que ninguém. A justiça que os cristãos têm não é deles. A justiça dos cristãos foi dada por causa do sacrifício de Cristo. Ou seja, aqueles que mais devem ter noção da sua pouca vergonha são os cristãos, porque eles foram perdoados. Mas Israel é definido desde o Antigo Testamento, a metanarrativa é essa, que é uma nação santa. Qual foi a recomendação que desde o Antigo Testamento Deus faz? Vocês não vão se achegar a ninguém de outro povo, tem que ser de dentro, tem que ser da mesma fé, tem que ser da mesma perspectiva. Essa é a norma. Ponto. Mas eu quero questionar a norma. Eu posso até eliminar a norma, tudo bem, mas junto você leva
o princípio que ela defende, e você vai entender mais profundamente que a norma é para resguardar o seu coração. É quando Deus coloca fronteiras, não ultrapasse. Se você ultrapassar, você vai para as cucuias. Mas aí, Sara, nós que somos seres emocionais, eu me lembro, Sara, que quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, eu tive um dos meus 14, eu tive um dos meus primeiros relacionamentos platônicos. Ela nunca soube, só eu. E eu ficava orando, sentimento e mais sentimento, aquilo torturando. Eu falava, Deus é ela, Deus, eu sei. Quando eu fui entender que aquilo ali não era absolutamente o que Pensei que estavam me censurando já, ó. Então, assim, quando nós então dizemos que Deus define a norma, Sara, está então implícito. Não se relacione, não entre em julgo desigual, não entre. Quer entrar? Entre. Só um minutinho. Então, o que é que eu recomendo? Ora, o que implica santidade? Santidade é um amoldar-se àquilo que Deus definiu por termos. A Bíblia diz que Ele nos deu Cristo, e então você faz um paralelo entre o seu coração e Cristo. Ele diz, a ideia é que vocês vão se tornando santos, de glória em glória, até se tornarem, a chegarem à estatura de varão perfeito. O que eu te recomendo nesse caso, é falar ao seu coração, não entre. Dê a meia volta. Aprenda a dominar seu coração. Ah, mas ninguém manda no coração. Manda. Só não manda no coração quem está subjugado pelo ídolo. Porque aquele que está em Cristo, ele tem discernimento perfeito, ele tem entendimento, ele usa a norma para se proteger. Então, Sarinha, me permita lhe dar essa recomendação. Aconteceu, eu me apeguei. E, gente, tem muita gente boa, educada no mundo? Tem. Puxa, é tão simpático, tão lindo. Puxa vida. Cara, ela é tão linda, ela é tão doce, aquele perfume dela, sangue de Jesus tem poder. Não ultrapasse a cerca. Eu poderia falar só sobre julgo desigual, daria uma noite inteira de debate, mas por enquanto, o que eu recomendo, comece a dizer ao seu coração, não. Como é que eu faço isso? Enchendo seu coração da prerrogativa da palavra. Porque, irmãos, deixa eu falar bem rápido aqui, porque eu sei que o tempo urge e a Sapucaí é grande. Mas, isso não foi um bom ditado. Eu sei que quando você está sentindo, a sua vontade, a sua mente começa a te gritar, mas continua, não tem nada a ver. Aí olha o que é injusto, olha o que é injusto acontece. Tem algumas abençoadas, eu já conheci algumas abençoadas que elas fazem, ou homens, né? Muito mais mulheres acontece isso. Mas eu vou trazê-lo para a igreja. Isso é de um egoísmo. Isso é de uma pretensão. Por quê? Porque você está querendo que ele se converta não para ter o nome dele arrolado no livro da glória, mas para que ele se encaixe no seu interesse. Você está usando. Deixa eu te dizer educadamente, filhinha, cria vergonha. Você está impedindo, até porque eu conheço o caso de um camarada. Tudo bem, estava no mundão, na bagaceira, se apaixonou pela menina, fez o que fez, se converteu, mas se converteu sério, começou sério mesmo. Sabe o que foi que ele indagou para ela? Me diz uma coisa, as escrituras ensinam claramente que não pode haver comunhão entre luz e trevas. Por que você começou um relacionamento comigo diante disso? Agora quem quer orar para saber se é você ou não, sou eu. Quer ultrapassar a cerca que ele definiu? Quer ultrapassar a fronteira que Deus definiu? Tudo bem. Mas aquilo que o homem semear,
Então, Sarinha, para proteger seu coração, dá a meia volta. Tá bom? Tá certo? Muito obrigado por sua pergunta, viu, minha irmã? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Minha irmã, perdão. Eu sou muito distraído. Boa noite. Em relação, somente a deixa aí que a Sara fez, da pergunta dela. É um complemento, tudo que você falou em relação ao julgo desigual. Então, Sara, eu já vivi essa experiência. O que eu tenho para dizer é que tudo isso é verdade. Porém, quando você entra num relacionamento assim, o teu coração, ele te engana. E ele faz você achar o quê? Que quando você estiver diante daquela pessoa, você pode levar, é Deus me mostrando que eu posso ser a porta para aquela pessoa conheça a Deus e tal, e aí teu coração vai te enganando, e você acha o quê? Eu vou trazê-lo para Deus, e você começa a alimentar aquela ilusão, e aquilo... Exatamente, como se você tivesse o poder do convencimento. E o que o tempo vai te mostrando? Que não é você que convence, amados, é o Espírito Santo. Então, não adianta, você pode pregar, você pode fazer o que fizer, não adianta. Se ele se converter, ele se converte por ele mesmo. Se ele não quiser, não tem como. Então, a minha experiência foi o quê? Passei muito tempo... Tentei, até que eu cheguei um dia, eu me derramei para Deus, eu acordei, graças a Deus. Deus me acordou, me retirou daquela armadilha que eu mesma me coloquei. E hoje a pessoa não está mais comigo e hoje ela é uma pessoa convertida. Depois que eu não tinha mais nada a ver com a vida da pessoa, que a pessoa veio se converter e tudo, e aquilo ali veio para me confirmar. E realmente nós não temos papel nisso, entendeu? Deixa eu falar uma frase para as mulheres, principalmente, que eu amo, assim, eu adoro ministrar para as mulheres, que é o público mais sincero, ou elas amam ou elas odeiam. O coração de uma mulher, C.S. Lewis disse isso, o coração de uma mulher deve estar tão profundamente escondido em Deus, que o homem que deseje a ela vai precisar primeiro encontrar-se com Deus para então possuí-la. Guarde isso no seu coração. Alguém mais quer fazer pergunta? Jéssica, não é? Uma pergunta, Bruno. Assim, que pode haver casos aqui ou não, mas... Oh, Jesus. No caso de dois namorados, vamos dizer assim, dois namorados não convertidos, e a pessoa... E a pessoa vai lá e um dos dois se converte. Como ficaria essa situação, né? Excelente questão. Bem, os dois estão fora da relação com Cristo e um deles vem. Acho que o natural é que você continue apresentando o Evangelho. Deixa eu te mostrar, não é? Aquilo que eu entendi de Deus, eu encontrei com Ele. Então você apresenta o amado da sua alma para ele, ou no caso para ela. Só que tem uma coisa, as Escrituras são claras ao dizer que aquele que não negar a si mesmo, que não deixar pai, mãe, filhos ou o que for, não é digno de mim. Não se serve a dois senhores. Então é um relacionamento que passa a ser condicional. Em que sentido? Se este vier para junto do amado da tua alma, amém. Se não, meu querido, um abraço. Não é? E isso eu não estou falando de forma cruel não, né? Porque parece cruel. Sai, você é um impuro. Não é dessa forma que eu estou dizendo. Não é, por favor, não é assim, mandar uma voadora gospel nele, não. É você ou nela, né? Tudo bem, Jéssica? Tranquilo? Alguém mais quer perguntar? Eu estou me lembrando daquelas aulas que eu tinha dia de sexta-feira, 6h40 da noite, que quando eu chegava, faltando 5 minutos para terminar, aí o professor de física dizia assim, alguém tem uma pergunta? Aí toda a sala olhava para mim, me ameaçando. Pergunta, macho. O pessoal doido para ir embora, dizia, vai, pergunta aí. Aí eu não. Boa noite, meu nome é Isabel. Então, pastor, o senhor falou que... Pastor...
O senhor falou que para o relacionamento, um relacionamento coerente, ele tem que estar firmado na palavra e que o evangelho vai nutrir o relacionamento, né? Então, eu queria saber, assim, por onde começar? Se você entrou no relacionamento e aí, por onde na Bíblia que você vai começar, ou qualquer palavra vai nutrir, qualquer coisa que você lê vai nutrir, vai trazer conhecimento. Tudo bem que a palavra vai trazer conhecimento, mas específico para o relacionamento. Na verdade, desculpe seu nome, perdi. Isabel. Isabel, na verdade, não existe bem, até posso falar. Efésios 5 vai falar sobre a mulher submissa ao seu marido. Maridos, amem as suas mulheres como a si próprios, entregando-se por amor a elas, tal como Cristo se sacrificou pela igreja. Mas o que eu quero dizer que tem como fundamento a palavra é que assim, Isabel, em primeiro lugar, as Escrituras dizem que aquele que está em Cristo tem um discernimento das coisas e, portanto, o lugar que cada uma delas tem. Não se trata de você ter uma palavra em específico para quem começa a se relacionar. Pressupõe-se que os dois estão em uma caminhada com Cristo e são amadurecidos nele. Entende o que estou dizendo? De forma que, ora, em um relacionamento, o que acontece? Antes de eu me casar com Carla, eu era integral. Eu mesmo tenho uma história, não é? Carla era uma outra personalidade. Mas quando existe um relacionamento, nós temos uma terceira personalidade que vai ser fruto das duas primeiras. Então quer dizer que essa terceira personalidade, que é a soma da sua vida, Isabel, e alguém que estará com você, também vai ter que ter o coração convertido a Cristo. Então os dois vão aprendendo, dentro da perspectiva das Escrituras, a amadurecer esse relacionamento até o altar. Entende o que estou dizendo? Então, de onde é que eu parto? Ora, você vai saber, as Escrituras vão dizer assim, ó, faça assim, assim, assim. Ela vai situar você, ela vai dizer que homem e mulher têm papéis distintos. Vai dizer, por exemplo, ao homem cabe o pastoreio do coração da sua mulher. Isso me diz muita coisa. Quando você tem essa perspectiva, quer dizer que o homem vai estar sempre à frente. Tipo, imagine que eu estou em uma situação em que a minha esposa é policial, não é? E imagine que eu estou em uma situação em que minha esposa está armada e eu não. Tem um ladrão e esse homem tenta fazer mal a nós dois. Com o homem, o que vou fazer? Eu vou tomar a frente dela. Muito embora ela saque a arma e abençoe aquele senhor com a vida eterna. Apanhei do ladrão, apanhou. Mas qual é o papel de homem? Falta muitos homens, quem dera pudesse só falar sobre isso. Uma das coisas que me preocupam nos homens da igreja moderna é que eles não se responsabilizam por nada. Ele não se responsabiliza por nada, entendeu? A igreja hoje é um domínio feminino. Porque falta aos homens aquela prerrogativa de dizer assim, é comigo o negócio? E meu irmão. O homem cuida. Quer dizer que a mulher vira uma bestada? Não. Mas você vai perceber, como uma mulher que é zelada pelo marido, ela tem uma outra alegria diferente. Vai falar com um relacionamento em que o homem está no papel de homem e a mulher está no papel de mulher para tu ver. Agora pega esses relacionamentos meia boca do mundo, onde cada um ninguém é dono de ninguém. Tu vai ver o barranco, a desgraça. Você está entendendo, Isabel? Então assim, as Escrituras me situam, e aí eu vou caminhando um com o outro. É a minha história que se une à sua, mas todos. Então é mais ou menos assim, o que eu não tenho, você tem. O que você não tem, eu tenho. O que nós não temos, Deus tem, e o que nós também aprendemos a ter, Ele usa. Está entendendo? Então assim, não existe agora eu estou namorando. Versos bíblicos para o namoro. Não. Pressupõe que você vem de um relacionamento com Deus e você vai aprender dentro. Então, isso também me ajuda a ver o seguinte, está na hora de entrar no relacionamento?
Eu me lembro que uma vez um missionário falou assim para mim, estava com 19 anos, mas Bruno, me apaixonei pela filha do pastor. Eu digo, meu irmão, tu quer truta mesmo com o pai. Eu disse, meu irmão, você tem estrutura financeira? Não. Você tem estrutura como homem? Emocionalmente, ele, cara, sendo sincero, não. Eu disse, meu irmão, preserve a sua alma. Porque você vai entrar em um relacionamento com uma mulher e você vai perceber que isso vai demandar de você recursos que você ainda não tem, cara. Seja humilde, espere. Não é te diminuir como homem não, cara, mas assim, espera, puxa vida. Eu comecei a entrar em um relacionamento, eu me lembro que a primeira vez que eu fui me relacionar, sabendo o que era, eu tinha 11 anos, ficava na mão, ficava... Aí depois eu fui entrar em um relacionamento, eu fui missionário, não é? E a outra pessoa queria sair, eu disse, abençoado, é o seguinte, Mas eu peitei o ônus da coisa, porque eu não fui maduro bastante para perceber assim, cara, não está no meu tempo. E antes da minha esposa, eu cheguei a abrir mão mesmo, disse assim, cara, eu não vou casar então, porque a minha vida ela é incompatível com o que muitas mulheres acreditam e querem. Deixa eu abrir um parêntese aqui para alfinetar, só para a gente ir encerrando. Tem algumas mulheres que eu escuto, e alguns homens, eu estou dando mais exemplo para mulheres, não é machismo não, tá? Tem alguns que dizem, só fala de mulher, né? Irmãos, é porque assim eu vou me lembrando, uma vez eu escutei umas meninas dizendo assim, eu quero casar com um homem de Deus, que tem uma vocação, e eu fico só ouvindo. Quero casar com um Paul Washer da vida. Eu não sou Paul Washer não, mas eu tenho um chamado, desde os meus 15 anos. Pergunta a minha esposa se é fácil conviver com um cara que não tem planos, a não ser depender do que Deus vai lhe mandar fazer. Pergunta para ela se é fácil. E nós dois passamos por coisas que eu disse, eu não preciso passar por isso, eu vou embora. Isso quer dizer que eu falo abertamente a vocês porque nós também queremos ministrar, mas o que eu estou falando é que se você quer ser a esposa do missionário, do pastor, que antes, quando uma mulher dizia que estava apaixonada por um seminarista, a sociedade vibrava. Agora, oh meu Deus, vai passar fome a bichinha. Infelizmente tem essas coisas, não é? Mas note o que você está pedindo. Você tem um homem que vai andar em um ritmo diferente. Quem se relaciona com servos de Deus que tem vocação, a lógica da vida dele é outra. Ele não é um cara que levanta, vai trabalhar, ele é um cara que, ele é diferente. Então, preste atenção nisso aí. Última pergunta para liberar vocês, se quiser estão com aquela cara assim, estou sentindo o demônio das 9 horas. Eu tinha um pastor que ele falava do demônio das 9 horas. Das 9 horas o pessoal começa a ficar inquieto. Sem achar graça. Boa noite, né? Eu sou a Priscila. Eu vou rir. Mas, enfim. A minha pergunta são basicamente duas em uma. Primeiro, é porque é costume na igreja seguir dois extremos. O primeiro extremo é, termina um relacionamento, emenda no outro, termina em emenda, e é porque Deus está dando a revelação. O outro costume é escolher esperar. Então, ou você está num grupo, ou você está no outro. Assim, eu queria saber realmente a ideia do Senhor quanto a essas coisas, porque tem a necessidade de esperar e tem aquela questão de esperar em quem, né? E a outra dúvida é a questão do jugo desigual. Foi falado, mas o jugo desigual dentro da igreja. Porque aqui tem esse ponto, porque tem que ver que dentro da igreja há jugo desigual. Excelente, excelente. Eu acho interessante, as perguntas ajudam muito, facilitam muito a gente a debater algumas coisas. A última questão, a não ser que alguém deseje também fazer uma pergunta e a gente abre, mas eu vou tentar ser bem objetivo, falar um pouco mais rápido para ver se eu respondo tranquilo. Assim, de fato, observa, a cultura do ídolo, você tem uma ideia de que é seu direito ter alguém, e você trata muitas vezes até como maldição estar sozinho. Nós falaremos sobre isso amanhã. Estar só é uma maldição. Então, tipo, a mulher, você encontra uma mulher que encontrou o marido, tem sempre aquela,
mulher, ora por mim para ver se Deus... Ou então, o homem tal... Não tem isso não? Tem, que sei que tem. Entendeu? Os pastores às vezes chamam à frente as solteiras que querem casar e tal. Tem essas comédias, né? Deixa eu falar uma coisa com vocês. O que acontece com essa figura que ela entra em um relacionamento, termina, e depois por revelação, e eu já fiz isso. Eu já fui tanto aquele que entrega a revelação, nesse caso, como eu também fui vítima disso e caí. E você continua no mesmo erro. Você sai de um relacionamento e entra em outro, com o mesmo coração, porque no fundo você não percebe que vai faltar aquilo que é a base de todo o meu discurso, hoje e amanhã. Eu vou fechar amanhã dizendo que a base do que nos falta é satisfação em Deus. É quando você está perfeitamente pleno dele e nada, absolutamente nada mais importa. Quer você esteja bem, Paulo vai dizer assim, eu aprendi a estar bem e a estar mal, a ter fartura e a ter coisas. Eu aprendi. Ele é satisfeito em Deus. Então, essa pessoa é alguém que ela ainda está fragmentada, então ela continua emendando o relacionamento. Também pode denunciar alguém que é menino na fé. Também pode denunciar alguém com fraqueza moral, Priscila. Fraqueza de caráter. Alguém lasciva, governada por seu desejo. E a questão de esperar. Quer dizer que esperar é aquele momento em que eu vou ficar esperando, porque no momento adequado, eu sentirei aquele arrepio, vai vir um anjo e vai dizer, você vai escutar Aleluia de Handel. Eis ali o teu varão. Devia ser assim, não é? Mas não é. Não é desse jeito. O que é que se pressupõe? Você amadurece, você próprio percebe que... Qual é o problema da igreja evangélica nesse aspecto? É que ele vive para buscar. Ela quer encontrar um relacionamento, mas ela esquece. E depois, a verdadeira espera acontece quando você encontra. E é quando você parece que cai na realidade. Eu vou jogar. Vocês já viram aqueles cachorros que quando você passa de carro ou de moto, ele sai correndo atrás? Aí o carro para. Aí ele para também, faz cara de... Ele para, faz cara de abestado e sai fora. O pessoal na igreja é desse jeito. Ele quer tanto. Eu estou orando para Deus me colocar. E aí ele não quer nem saber quem é. Ele quer saber, ou ela quer saber se não está com alguém. Aí ela diz que é de Deus, até Satanás vira de Deus. Vou dizer que é desse jeito, porque tem algo... É verdade. Maria, é verdade. Eu já encontrei casais de relacionamento e digo, minha filha, em nome de Jesus, o que é que tu estás fazendo com o cramulhão? O sujeito não tem caráter, o sujeito não tem palavra. O cara não tem consistência. O que você quer? Não, vai dar certo porque é de Deus. Eu digo, pois então, daqui a alguns meses, eu vou te deixar o meu telefone, quando tu estiver em pedaço, tu me chama para catar os teus cacos. Meu irmão, eu tenho que abrir o verbo. Então, qual é a atitude correta, Priscila? Querido, você tem o Espírito de Deus. E eu entendi, irmãos, se eu pudesse falar do meu testemunho para vocês, terrível. É porque vocês já estão apressados, eu sei, eu fico... O que acontece... Gente, muito obrigado pela atenção de vocês mesmo, sério. Não, é sério. Eu fico honrado mesmo com isso, mas vou continuar falando. É tipo assim, cara, eu fiz tanta coisa, irmãos, a minha vida foi... Eu me envolvi com mulher noiva, cara... Eu fiz tanta coisa que envergonhou o Senhor. Tanta coisa que envergonhou o Senhor. E eu estava dentro da igreja, subindo no púlpito. Mas o que é que eu não percebia? Eu não tinha ainda ligado o que eu estava fazendo a pecado. Foi o Senhor que introduziu a palavra, e quando eu percebi aquilo. Mas aí, irmãos, quando veio o descanso de Deus no meu coração, eu falei, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu te entrego. Quer eu esteja com uma mulher ou não, Senhor, eu vou continuar te servindo, porque é a Ti que eu amo. Meu irmão, isso trouxe uma leveza para o meu coração. E eu continuei com a minha vida, Priscila.
Eu continuei pregando para aqueles a quem eu tinha que pregar, me levantando todos os dias. Eu não ficava desesperado, não é? Eu não ficava mais angustiado, eu estava livre. Finalmente o Senhor tinha o domínio dessa área do meu coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na época das cruzadas, a igreja costumava contratar mercenários. Esses mercenários, eles tinham que ser batizados. Sabe o que os mercenários faziam? Eles entravam nos rios para se batizar e eles deixavam a mão da espada de fora. O que eles diziam? Todo o meu corpo agora é de Deus, a minha espada não. A minha espada é minha. Da mesma forma, muitos de nós mergulham em Cristo, mas eu escolho com quem eu vou ficar. Fica fora do domínio dele. Né? Julgo desigual dentro da igreja. Existe? Existe, infelizmente. Por quê? Imagine que você tem uma vocação, você tem uma perspectiva de servir, e você se encontra com uma mulher ou com um homem que não tem essa visão. Eu não estou dizendo e marginalizando quem não tem necessariamente uma vocação para ir às nações, entendeu? Porque a igreja é feita de diferentes. Não é errado um homem que tem dado o seu suor na sua empresa, é médico, é engenheiro, é funcionário público, amém. Mas o coração dele eu vou ao culto, meu coração é esse, eu vou criar meus filhos na lei de Deus, eu vou pastorear o coração da minha esposa, mas eu não vou fazer missões assim. Ele testemunha da fé dele, mas ele é isso, não é? Então, quando é que vira julgo desigual? Se você tem uma chamada, digamos, vai ser jocumeira, e ele quer ser funcionário público, isso entendeu? Então seja inteligente, porque eu me lembro que eu ficava mendigando, eu me lembro que eu já tinha um chamado, eu ficava dizendo, e as minhas perguntas, meu Jesus, eu chegava assim para abençoar e dizer assim, e assim, um missionário, tu tem vontade de ir para as nações? Aí ela dizia, não quero, não, eu quero ser juíza de direito, não é? E aí eu ficava assim, não senhor, mas tu muda os planos dela. Né? E às vezes também quer dizer o seguinte, você pega um cara ou você pega uma mulher que, tipo, tem na igreja, tem demais, imaturo. Tem uns caras que eu vou contar a história de uma amiga minha de Fortaleza, que ela me falou, Bruno, ela me contou e disse assim, cara, não acredito não. O camarada mandou 2 amigos dele irem falar com essa minha amiga, para falar dele, para apresentá-lo, para depois ele ir. Aí vocês dizem assim, quantos anos ele tinha? Uns 15, 37. Oxe, mas tu não é homem não? Que história é essa? Ei, vale? É um lango-lango mesmo, caba desse. Tem uns caras que são nocivos. Quem estiver anotando, coloca no Voltemos Evangelho, acho que é no Voltemos Evangelho, ou naquele blog Mulheres Piedosas, tem assim, 10 homens com quem uma mulher de Deus não pode casar. 10 homens com quem uma mulher de Deus não pode casar. Tá? Aí vai falar do playboy, vai falar do irado. Por exemplo, se você é menina, você é uma mulher, e o cara tem explosões de ira, ele te empurra? Sai. O preguiçoso, indolente, meu filho, o que é que você quer da vida? Sei lá, por que tu não está me perguntando isso? O coco de mama, aquele que é o filhinho da mamãe, trate bem meu filhinho. Meu amor, vamos fazer isso aqui. Deixa eu perguntar à minha mãe. 10 homens com quem você não deve casar, tá? Assim, cuidado, porque assim, que coisa é a falta de tempo. Era boa assim, o dia todo para a gente ficar conversando, vocês aguentarem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta ou quer que... Vai ser linchada. Rapidinho.
É bem simples. O que dizer daquela máxima, os opostos se atraem? Isso é uma tolice. Não existe uma regra. Não existe, bem. O que é que eu quero que você procure? Entenda. Antes de você se jogar na intimidade, procure clareza. O que você está procurando? Um homem que começa a sondar a mulher com quem ele está andando a respeito da vida, a respeito de educação, de criação de filhos, de dinheiro, ou uma mulher que começa a sondar para ver o quê? Tem como caminhar ou não. Os opostos podem se atrair, os opostos podem até se atrair, mas se vão se amoldar é outra história. Porque eu tenho a minha esposa, nós somos muito parecidos em algumas coisas, tipo, coisas que nós amamos fazer: ligar o ar-condicionado, Netflix e assistir filme. Sábado à noite. Mas, e se fosse o oposto? Se minha esposa fosse da night? Se aos sábados, eu não estou dizendo tipo, vou parar um boate. Não, se ela que não, eu quero sair, eu quero ir no cinema, depois aliás, eu quero ir ali na Poticabana, e aí depois eu quero ir, a gente come naquele lugar, depois a gente termina a noite com a matinê. E cara, eu já estou com sono só de te escutar falar isso. Aí a pessoa diz, não, mas Deus ajeita. Meu irmão, vai ser, me perdoe a expressão, vai ser um quebra-pau. Você não tem ideia, vai ter fight, não vai aguentar. Então essa história dos opostos se atrai, cuidado com esses romântico demais, tudo vai dar certo. Recentemente nós gravamos, e nós criamos um Instagram justamente para ver se a gente conseguia ajudar, né? O Instagram da gente assim, é 2 pecadores, 1 Deus. E aí recentemente a gente gravou um vídeo que os homens frequentemente acham que as mulheres não vão mudar no relacionamento, que elas vão continuar iguais. E as mulheres tendem a achar que os homens mudam. Não, ele vai mudar. Não, ele vai mudar. Vai não. Não necessariamente, viu? Vai não. Não, eu tenho certeza que o meu amor por ele vai se sentir constrangido. Deu? Não. Vai não, querida. Então, escolha com sabedoria agora ou sofra as consequências. E outra coisa, viu? Outra coisa. Casou, não foi? Agora fica. Não casou? Fica. É o que está escrito. Casou, fica. Alguém lhe obrigou a casar com ele? Alguém lhe obrigou a casar com ela? Não. Então vai ficar. A não ser que ele tenha lhe agredido fisicamente. Daí a gente já começa a conversar nas exceções. A gente já começa a conversar. Houve traição, adultério? Ainda pode até ter esperança. As Escrituras abrem os precedentes. Mas uma vez que você casa, é como colar 2 papéis. Depois que a cola seca, um dos 2 vai sair rasgado. Não é? Então, escolha com sabedoria antes, porque minha esposa gosta de dizer uma coisa que eu gosto de repetir também. O casamento é a experiência mais perto do céu ou do inferno que você vai vivenciar. Amém? Queridos, eu vou encerrar por agora. Muito obrigado pela educação de vocês. Amanhã nós nos encontramos às 2 horas. Sim, nós começamos às 2 horas. Amanhã a gente tem mais tempo para conversar, tá bom? Eu quero pedir, a gente vai assim de umas 2 até no máximo, umas 5 da tarde, 4h30, vamos colocar 4h30, porque se eu colocar 5, vocês não vêm. Mais ou menos até assim, a gente começa umas 2, vai até umas 4h30, tá bom? 2 às 3, 3 às 4, 4, às 4h30, umas 5, enfim.
Porque assim, eu sei que muitos têm as suas obrigações nas suas igrejas e a gente não quer atrapalhar, né? Inclusive aqui na própria Ibansol, tá bom? Se alguém quiser conversar, pode me procurar, pode procurar minha esposa, a gente tem o maior prazer de sentar, tá bom? Mas por enquanto, muito obrigado pela atenção de vocês, não é? Eu só falei 15%, 20% do que eu queria, mas de qualquer forma, valeu. Vamos orar, por favor? Deus, nós te pedimos graça para que Tu nos mostres, Senhor, o caminho por onde andar. Fala ao nosso coração, porque eu sei, Pai, que nós precisamos mudar muitos comportamentos. Na Tua igreja, Deus, nós temos permitido pecado, e um pecado sério. Nós estamos usando uns aos outros. Isso não é esperar em Ti. Isso não é, Senhor, ter o coração guardado em Ti. O fato é que nós não estamos mais satisfeitos, ó Pai, em Ti, e então nós saímos procurando coisas. Dá-nos da Tua graça, em nome de Jesus. Despede todas essas pessoas em paz e leva-os, ó Deus, ao Seu